Capítulo 121. Capital Imperial, Retorno à Terra de Origem. Tradutor: Dragon Bolts Translation. Editor: Dragon Bolts Translation. Este é o distrito do Salgueiro Branco. As pessoas que moram aqui têm um certo status, então o preço das casas aqui naturalmente não é baixo. Um prédio pequeno custa entre 2 e 3 bilhões de dólares. Lu Yuan ficou sem palavras. Desculpe por incomodar você. Rapidamente, o carro parou em frente a um prédio de 3 andares com paredes brancas. Li King e Lu Yuan saíram do carro. Li King apontou para o pequeno prédio e sorriu como uma flor sob o sol. Irmãozinho Yuan, esta é a minha casa. No futuro, também será a sua casa. Lu Yuan sorriu e assentiu. Sim. Depois de entrar na casa, 2 robôs brancos inteligentes ficaram na porta para recebê-lo. Mestre, bem-vindo ao lar. Li King assinou com a cabeça e disse a Lu Yuan. Este é o número 1 e o número 2. A camareira do quarto limpou tudo. É parecido com o robô Jeff no quarto que alugamos antes. Lu Yuan olhou para o número 1 e o número 2 e viu que o nível de habilidade era muito maior que o de Jeff. Li King apresentou. O primeiro andar é composto pela sala de estar, cozinha e banheiro. Havia 4 cômodos no segundo andar, e uma piscina e uma sala de cultivo no terceiro andar. Seu quarto fica no segundo andar. Venha comigo. Lu Yuan seguiu Li King até o segundo andar. O segundo andar era um corredor com 2 cômodos de cada lado. Li King apontou para um quarto à direita. Você pode ficar neste quarto. Lu Yuan assentiu. Li King então apontou para o quarto à esquerda, que era o mesmo quarto de Lu Yuan. Este é o quarto da minha irmã mais velha. Em frente ao meu, fica o quarto da minha melhor amiga. Ela às vezes vem aqui para ficar. O quarto em frente ao seu também é o quarto da minha outra melhor amiga. Ela fez uma pausa e cutucou o rosto de Lu Yuan com um sorriso maligno. Além do quarto da irmã mais velha, você não pode entrar nos outros 2 quartos. Senão, se você apanhar, não poderei te ajudar. O rosto de Lu Yuan escureceu e ele disse infeliz. Eu pareço o tipo de pessoa que entraria no quarto de outra pessoa. Então, ele fez uma pausa e olhou para Li King. Irmã mais velha King, você está dizendo que eu posso entrar no seu quarto quando eu quiser? Li King revelou um sorriso gentil para Lu Yuan. O que você acha? Lu Yuan ficou sem palavras. Ele entendeu. Ele entrou no quarto que Li King havia preparado para ele. O quarto era enorme e tinha banheiro privativo. A cama já estava coberta com lençóis e tudo estava preparado. Li King disse. Anúncios da Pub Future. Eu disse ao número 1 para arrumar tudo antes de eu voltar. Você pode ficar lá direto. Sim, obrigada, irmã King. Li King sorriu e beliscou o rosto de Lu Yuan. O que há para agradecer entre nós? Li King espreguiçou-se preguiçosamente e disse, tudo bem, você pode descansar em casa. Eu também vou para a sede dos patrulheiros noturnos para guardar o objeto mutante. Lu Yuan ficou atordoado. O objeto mutante não pode ser destruído diretamente? Seria problemático se o perdêssemos. Quando Li King ouviu isso, ela sorriu e disse. Você acha que não queremos destruí-lo? Não importa se era um objeto mutante de baixo ou alto nível, ele não poderia ser completamente destruído. Mesmo que a forma física externa seja destruída, ele se materializará rapidamente. Ao ouvir isso, Lu Yuan ficou um pouco atordoado. Por que assim? Li King balançou a cabeça. Não sei. Mesmo que meu velho se esforçasse ao máximo, ele não conseguiria destruir completamente o objeto mutante de nível D mais baixo. Alguns poderosos disseram que o objeto mutante pode não ser algo deste universo, então não pode ser completamente destruído. Não é deste universo. Poderia haver outro universo. Lu Yuan ficou um pouco perplexo. Li King deu uma tragada no cigarro. Quem sabe? Tudo bem, vou sair. Só descanse bem. Volto para o jantar hoje à noite. Lu Yuan assentiu. Li King saiu e Lu Yuan voltou para seu quarto. Deitado na cama macia, Lu Yuan deu um suspiro de alívio. Ele estava ansioso por um novo ambiente e uma nova vida.
Milionária de 28 anos de Santa Catarina compartilha como ficou rica. Ganhe até R$13.000 por semana investindo R$250 em petróleo. Ganhe mais com petróleo. $250 pode mudar tudo. Ele se perguntou quando a irmã mais velha King o levaria para participar do teste do acampamento de gênios. O quartel-general dos Guardiões ficava no centro da capital imperial. Era um edifício alto e escuro como breu. Lee King saiu do carro e entrou no prédio alto. Quando os funcionários do prédio viram Lee King, todos rapidamente acenaram com a cabeça e a cumprimentaram. Meu senhor! Saudações, ancião Lee. Lee King assentiu levemente e entrou no elevador privativo, indo até o último andar do prédio alto. Havia apenas alguns quartos no último andar do prédio. Lee King chegou rapidamente à porta com a placa do gabinete do presidente e bateu. A porta se abriu e um homem de meia idade, de aparência comum e cabelos castanhos, viu Lee King e sorriu. Ancião Lee, depois de cumprimentá-la, ele cedeu seu assento. Lee King assentiu e entrou na casa. O escritório era enorme. De um lado havia um sofá, do outro uma estante, do outro lado, uma janela do chão ao teto como uma escrivaninha de madeira na frente. Um homem de meia idade, de cabelos pretos e rosto severo estava sentado atrás da mesa. O homem de meia idade viu Lee King e sorriu. King, você veio. Faz tempo que não nos vemos. Você fez um bom trabalho desta vez. Alguém já enviou o relatório da missão. Lee King sorriu e disse. Tio Gu, estou aqui para entregar o orbe devorador de almas. Guan, o líder dos vigias noturnos, ergueu as sobrancelhas e sorriu. Bem, deixe-me ver, como é o orbe devorador de almas da mutação de classe S. Lee King tirou uma caixa de metal preta. Depois de abrir a tampa, fios de névoa negra saíram, e um grito agudo e miserável ecoou no escritório. O orbe preto flutuou lentamente para fora da caixa. Capítulo 122. A capital imperial, terra de origem. Guan olhou para a conta preta e franziu a testa ligeiramente. É realmente uma mutação de classe S. Obrigado desta vez, King. Com um aceno de mão, o orbe negro foi pressionado de volta para dentro da caixa e a tampa foi fechada. Lee King sorriu e disse. É o que eu deveria fazer. A recompensa não pode ser menor, certo? Ah, você. O que a sua família ali não tem. Você ainda está de olho na minha pequena fortuna. Guan não conseguiu evitar rir. Lee King pegou um cigarro e quis dar uma tragada. Como pode ser a mesma coisa? É o resultado do meu próprio trabalho duro. É verdade. Guan sorriu. Com um gesto, apagou-se o fogo que Lee King acabara de acender. O rosto bonito de Lee King escureceu e ela olhou feio para Guan. Tio Gu, você é um imperador da batalha e está me intimidando, o rei combatente. A boca de Guan se contraiu. Seu pai me disse para ficar de olho em você. Você é menina, porque fuma. E daí? Enfim, tem sabor de morango, eu gosto. Guan sentiu-se um pouco tonto e disse desamparadamente. Certo. Vá para o porão com o velho Tian e guarde o orbe devorador de almas. Depois, vá buscar sua recompensa. O homem de meia idade ao lado riu. Ancião Lee, siga-me. Lee King assentiu. Então, pensou em algo e disse. A propósito, tio Gu, há algo que preciso lhe contar. O que é? Guan ficou um pouco confuso. Os olhos de Lee King brilharam e ela disse. Esta conta devoradora de almas foi dada especialmente ao hospedeiro por alguém. Ah. O quê? Guan ficou atordoada e seus olhos se arregalaram ligeiramente. Você está dizendo que alguém distribuiu essa conta devoradora de almas? Sim. Quem? Guan franziu a testa ligeiramente. Você sabe quem é? Lee King balançou a cabeça. Não sei. O apresentador morreu depois de dizer isso. Guan ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. Entendo, você pode ir primeiro. Lee King seguiu Tian Yuan e saiu da sala. Guan ficou sozinho no escritório. Seus dedos batiam na mesa de madeira enquanto seus olhos piscavam. Cidade Chile é a família Broco ou a família Jing, ele disse. Ele balançou a cabeça levemente e suspirou. 2 dias depois.
Exatamente uma semana se passou desde a morte de Lu Yuan em sua terra natal. A porta da luz estava completamente consertada. Às 22, Lu Yuan entrou novamente na terra de origem. Na floresta nebulosa, o corpo de Lu Yuan apareceu. Shua. No momento em que Lu Yuan apareceu, viu uma luz branca passar. Então, uma garota de cabelos roxos apareceu ao seu lado. Sim. Assim que Amy entrou na terra de origem, uma figura apareceu de repente na sua frente, e ela levou um susto. Inconscientemente, ela ativou a videira roxa e a Lu, e as videiras roxas dispararam em direção a Lu Yuan. Lu Yuan. A mente de Lu Yuan estava cheia de perguntas quando ele viu as videiras tentando amarrá-lo. Amy? O que você está fazendo? Seu corpo brilhou, evitando por pouco o ataque da videira roxa e a Lu. Ao ouvir a voz de Lu Yuan, Amy finalmente voltou a si. Lei Feng. É você. Ela rapidamente pegou a videira roxa e a Lu e disse com um sorriso envergonhado. Achei que alguém ia me emboscar. Ei! Ei, sua cabeça. O rosto de Lu Yuan escureceu. Tosse, a névoa se foi. Amy virou a cabecinha, olhou ao redor e mudou de assunto. Lu Yuan estava com preguiça de insistir no assunto. Já fiz minha pesquisa sobre a rede de batalha antes de chegar. Desta vez, a névoa não durou muito. Ela desapareceu há 2 dias. A neblina na floresta nebulosa não era um grande problema no continente Nuvem Branca, mas ainda era um grande problema para as cidades próximas. Naturalmente, não faltaram pessoas discutindo isso na rede de batalha. Amy assentiu. Vamos então. Devemos conseguir chegar à cidade de Lu em 2 dias. Lu Yuan assentiu. Os dois correram na direção da cidade de Lu. Capítulo 123. Recrutamento, inumanamente rico. Hora da terra de origem, 7 dias depois. Lu Yuan e Amy estavam correndo na floresta. Nesse momento, os dois viram que a luz à sua frente havia se tornado muito mais brilhante. Os olhos de Lu Yuan brilharam. Olhando para a luz brilhante entre as árvores ao longe, ele sorriu e disse: a floresta nebulosa deve estar bem na frente. Amy também ficou agradavelmente surpresa. Finalmente vamos sair, estou tão cansado. Lu Yuan olhou para Amy, sem palavras. Essa pessoa era igual a Iri, ela tinha sua própria cabine de viagem. Cansou pra caramba. Ao contrário dele, que vivia em pequenas tendas. Rapidamente, sua linha de visão se ampliou. A paisagem à frente não era mais uma floresta escura, mas uma planície. A planície se estendia até onde a vista alcançava, e havia uma enorme cidade no horizonte. É a cidade de Lu. Ele finalmente chegou. Oba! Amy comemorou. Lu Yuan olhou para a enorme cidade que se estendia até onde a vista alcançava, e uma pitada de espanto brilhou em seus olhos. É tão grande. É muito maior que Sandstone City. Amy estava um pouco orgulhosa. É claro que a cidade de Lu tem algumas centenas de quilômetros de largura. Ela disse ansiosamente: vamos voltar para a cidade de Lu. Vou te levar para ver minha mãe. Ela até disse que queria te retribuir. Lu Yuan ficou atordoado. Sua mãe? A mãe da Amy? Não é membro da família Algerbi? Ela não esperava o que ainda quisesse vê-lo. Sim, minha mãe disse que quer que você se junte à nossa cidade Lu. O que você acha? Você está disposto? Amy olhou para Lu Yuan com expectativa. Juntar-se à cidade de Lu. O que você quer dizer com isso? Significa juntar-se à equipe de aplicação da lei, ao exército de Lu ou à equipe de aventureiros de Lu. Geralmente, há uma recompensa muito valiosa. Amy colocou as mãos na cintura orgulhosamente. Assim como eu. Quando chegar a hora, liderarei uma poderosa equipe de aventureiros para encontrar todos os tipos de tesouros. Os grandes olhos roxos de Amy estavam cheios de expectativa, e ela tinha um sorriso brilhante no rosto, como se já pudesse ver a cena dela encontrando todos os tipos de tesouros. Ao ouvir a explicação de Amy, Lu Yuan imediatamente balançou a cabeça. Esqueça a ideia de se juntar à cidade de Lu. Eu ainda prefiro ficar sozinho. Amy ficou surpresa. Você não quer se juntar à cidade de Lu?
Eu queria que você se juntasse à minha equipe de aventureiros. Sua força não é ruim. Quando chegar a hora, eu o nomearei líder da equipe. Que tal? Amy viu a força de Lu Yuan nos últimos dias. Foi realmente muito poderoso. Lu Yuan sorriu e balançou a cabeça. Esqueça. Se ele realmente quisesse se juntar a uma força, Lu Yuan poderia ter se juntado à facção da família Li antes. Com Li King por perto, ele não estaria mais relaxado. Ele ainda queria agir sozinho e ter mais liberdade. Pelo menos, esse era o caso agora. Amy ficou um pouco decepcionada. Ao ver o olhar de Amy, a boca de Lu Yuan não pôde deixar de se contorcer. Amy era muito fofa, e seu olhar abatido fazia seu coração doer. Ele disse desamparadamente, se precisar de ajuda, pode me avisar. Sério? Tudo bem. Os olhos de Amy brilharam e ela assentiu com um sorriso. Certo, vamos lá. Vamos primeiro para a cidade de Avenlu. Os dois aumentaram a velocidade e correram na direção da cidade de Avenlu. Como a planície ficava perto da cidade de Avenlu, as feras furiosas ao redor foram basicamente todas mortas pelos guerreiros genéticos da cidade de Avenlu. Eles não encontraram nenhum animal sequer pelo caminho. Em apenas meia hora, chegaram à cidade de Avenlu. Olhando para a cidade de Avenlu de longe, ele sentiu que ela era enorme. À medida que se aproximava, Lu Yuan ficou ainda mais chocado. Só as muralhas da cidade tinham algumas centenas de metros de altura. Era extremamente assustador. De pé na muralha da cidade, era possível sentir claramente o quão pequenos eles eram. Quanto ao portão da cidade, ele tinha mais de 100 metros de altura, e sua largura e altura eram aproximadamente as mesmas. Havia um grupo de soldados com armaduras Geno guardando do lado de fora. Também havia 2 guerreiros genéticos cobrando a taxa de entrada. Era diferente de Sandstone City, que era apenas uma cidade inicial, então não havia necessidade de pagar taxa de entrada. Além da cidade inicial, todas as outras cidades exigiam uma taxa de entrada. A cidade de Avenlu não foi exceção. Ainda havia algumas pessoas esperando na fila do lado de fora do portão da cidade. Venha, siga-me, disse Amy. Então ela caminhou para a frente. Lu Yuan viu isso e a seguiu. Quando os guerreiros genéticos na fila viram Lu Yuan e Amy caminhando diretamente em direção aos guardas da cidade, todos ficaram atordoados e mostraram expressões curiosas. Alguns guardas da cidade também olharam. O líder da pequena equipe franziu a testa e disse: vocês dois, formem uma fila. Não podem furar a fila. Amy tirou um distintivo de jade roxo e disse: preciso entrar na fila. Ao ver o símbolo de jade, os poucos guardas da cidade ficaram atordoados e seus olhos se arregalaram. Eles rapidamente se curvaram e disseram: Senhorita Amy. A senhora chegou. Lord Ling Ling já está esperando por você na cidade. Amy sorriu orgulhosamente para Lu Yuan e disse: venha, vamos entrar. Os dois atravessaram o portão da cidade. Quando os guerreiros genéticos na fila viram essa cena, todos ficaram atordoados. Quem são esses dois? Ouvi os soldados chamarem aquela garotinha de senhorita Amy. Será que ela é do clã do imperador da Batalha de Avenlu? Eu não esperava que fosse a princesinha da família do imperador da Batalha. Quem é esse homem? Receio que a pessoa que está com a princesinha do clã do imperador da Batalha também tenha um status elevado. Isso é ótimo, ela nem precisa fazer fila. Enquanto a multidão discutia entre si, Lu Yuan e Amy entraram na cidade e viram uma linda mulher vestida de roxo esperando por eles. Capítulo 124. Recrutamento, pessoas desumanamente ricas 2. Os olhos de Amy brilharam ao ver a mulher. Ela correu e a abraçou. Ling Ling. Finalmente cheguei à cidade de Avenlu. Van Ling Ling deu um tapinha na cabeça de Amy com um sorriso. MHM, a jovem senhorita é realmente incrível. Então, ela olhou para Lu Yuan e sorriu gentilmente. Você deve ser o Sr. Lei Feng, certo? Lei Feng. Lu Yuan ficou surpreso e então pensou no nome que havia enganado. Tosse, o nome que Amy havia mencionado casualmente. Eu sou. Lu Yuan se sentiu um pouco estranho. Ao ver a expressão de Lu Yuan, os olhos de Van Ling Ling brilharam.
Ela sorriu e disse: obrigado, Sr. Lei, por salvar a jovem senhorita. A família Algebi ficou extremamente grata por isso. Lord Gwyn quer agradecê-lo pessoalmente. Será que o Sr. Lei estaria disposto a vir conosco ver Lord Gwyn? Amy se virou para Luoyang. Lei Feng, venha comigo ver minha mãe. Luoyang pensou por um momento e assentiu. Esta era a cidade de Avenlu, e Amy era considerada uma princesa ali. Não havia mal nenhum em conhecer a mãe de Amy. Afinal, os humanos eram animais sociais. Quanto mais amigos alguém tinha, mais caminhos podia seguir. Talvez ele realmente precisasse de ajuda no futuro. Por favor, siga-me. Van Glingling sorriu. Van Glingling segurou a mão de Amy e caminhou até uma carruagem que estava estacionada ao lado. Na frente da carruagem havia 4 bestas vermelhas, com chifres e parecidas com cavalos, puxando a carruagem. Luoyang olhou para a fera com uma pitada de inveja nos olhos. Ele nem tinha uma montaria ainda. Não esperava que o outro grupo a usasse para puxar uma carruagem. Um cocheiro de meia-idade abriu a porta e os 3 entraram na carruagem. O cocheiro conduziu a carruagem para dentro da cidade. Dentro da carruagem, Van Glingling e Amy sentaram-se de um lado, enquanto Luoyang sentou-se em frente a elas. Van Glingling avaliou Luoyang e sorriu. Gostaria de saber de que país é o Sr. Lei? O Império do Bordo Vermelho. Então você é do Império do Bordo Vermelho. Nosso Império de Leão e o Império do Bordo Vermelho são vizinhos. Quem sabe, talvez tenhamos a chance de nos encontrar no mundo real. Van Glingling sorriu. Amy disse: fui ao Império do Bordo Vermelho com minha mãe da última vez. Passeei pela capital, mas ninguém brincou comigo. Foi tão chato. Luoyang sorriu. Então, Amy, me avise da próxima vez que vier a Maple. Eu te levo para conhecer. É verdade. Então, combinado. Sr. Lei, é a sua primeira vez aqui. O senhor provavelmente não tem um cristal de comunicação do estado da nuvem branca, certo? Van Glingling riu. Na verdade, ainda não comprei. Tenho 2 cristais em branco aqui. Vou dar um ao Sr. Lei. Como posso aceitar isso? Luoyang ficou atordoado. Van Glingling sorriu e piscou os olhos. Sem o cristal de comunicação, será um pouco problemático entrar em contato com o Sr. Lei, certo? Luoyang pensou sobre isso e sentiu que fazia sentido. De qualquer forma, ele já tinha planejado comprar um. Ele sorriu e disse: se for esse o caso, então não serei educado. Van Glingling pegou um cristal de comunicação e o entregou a Luoyang. Ele deu outro para Amy. Luoyang viu isso e olhou para Van Glingling. Ele sentiu que aqueles 2 cristais de comunicação provavelmente estavam preparados para ele e Amy. Afinal, Van Glingling já sabia que ele e Amy ficariam juntos. Luoyang colou a runa de batalha no cristal de comunicação. O cristal de comunicação transparente brilhou como uma luz branca e depois desapareceu. A ligação foi bem sucedida, e o cristal de comunicação agora era dele. Amy também amarrou animadamente seu cristal de comunicação. Venha, Lei Feng, vamos trocar nossos contatos. Luoyang e Amy trocaram informações de contato. Van Glingling também sorriu e fez o mesmo. Eles eram os únicos 2 contatos de Luoyang. Depois disso, os 3 conversaram casualmente e logo a carruagem parou. A porta da carruagem se abriu e o cocheiro disse: senhorita, Lord Glingling, Sr. Lei, chegamos. Os 3 saíram do carro e Luoyang se viu em frente a uma enorme mansão. O portão da mansão tinha mais de 10 metros de largura, e as palavras Avenue Estate estavam gravadas nele. Havia alguns guerreiros genéticos de guarda na entrada. Quando viram Van Glingling e Amy, todos se curvaram. Senhorita, Sr. Glingling. Alguns deles também olharam para Luoyang com curiosidade. Luoyang não se importou e seguiu Van Glingling até a mansão. Então, Van Glingling levou Luoyang para a sala de estar. Ela sorriu e disse: Lord Gwyn já está esperando lá dentro. Sr. Lei, por favor, entre comigo. Van Glingling empurrou a porta e Amy entrou correndo, com Luoyang seguindo atrás dela. Logo, ele viu uma mulher extremamente bonita, parecida com Amy, sentada em uma cadeira na sala.
Ela deve ser Gvin Algebi. No entanto, já que eram mãe e filha, por que havia uma diferença tão grande entre elas? Luion olhou para Gvin, que era muito mais maduro que Amy, e depois para Amy, que estava deitada em seu tablet, e sua expressão era um pouco estranha. Mãe. Já vou. Amy correu para ao lado de Gvin. Gvin sorriu e acariciou a cabeça de Amy, depois olhou para Luion. Ele era muito bonito. Essa foi a primeira impressão que Gvin teve de Luion. De acordo com a descrição de Amy, ele também era muito poderoso e conseguia ver o dragão Miragem por inteiro. Ele provavelmente era um gênio raro. Você deve ser Lei Feng, certo? Bom dia, Sr. Gvin. Luion assentiu. Amy me falou de você. Você é muito forte e tem um talento extraordinário. Você está disposto a se juntar à nossa cidade de Avenlu. Nossa cidade de Avenlu é dividida em uma equipe de aplicação da lei, o exército de Avenlu e a equipe de aventureiros de Avenlu. Você pode escolher qualquer um dos 3 departamentos. Enquanto você se juntar a nós, receberá um salário de 100.000 cristais espirituais de grau 1 por mês. Se você avançar para o segundo nível, receberá 100.000 cristais espirituais de grau 2. Além disso, se você tiver um bom desempenho, receberá outros bônus e recompensas. Luion ficou atordoado e surpreso. Amy já havia pedido para ele se juntar à cidade de Avenlu antes. No entanto, ele não esperava que Gvin lhe desse um tratamento tão bom. 100.000 cristais seriam 3.000 cristais por dia se ele passasse 30 dias aqui. Esse não era um número pequeno. Um guerreiro genético comum de nível 1 só conseguia ganhar alguns milhares por mês. Mesmo para guerreiros de elite, era raro ganhar mais de 10.000. Mesmo um guerreiro genético com gene de líder não seria capaz de ganhar 3.000 cristais por dia, certo? Este era apenas o salário base. Haveria recompensas por desempenho excepcional. Essas condições devem ser consideradas bastante generosas. No entanto, isso era apenas para guerreiros genéticos comuns. Para Luion, ele tinha uma defesa forte, poder espiritual ilimitado e podia se curar. Era relativamente fácil obter cristais espirituais. Esses cristais espirituais não eram atraentes para ele. Ele sorriu e balançou a cabeça. Sinto muito, Lord Gvin. Não gosto de ser contido. Prefiro ser livre. Ao ouvir as palavras de Luion, um traço de arrependimento brilhou nos olhos de Gvin. Se for esse o caso, então esqueça. Se quiser se juntar à cidade de Avenlu no futuro, pode vir até mim a qualquer momento. Minha condição ainda é válida. Luion era um gênio que conseguia ver a aparência completa do dragão Miragem. Se possível, Gvin realmente esperava que Luion pudesse se juntar à cidade de Avenlu. Entretanto, se Luion não quisesse, Gvin não o forçaria. Luion olhou para o entusiasmado Gvin e ficou um pouco confuso. Embora ele fosse bem forte, Gvin tinha tanta consideração por ele. Obrigado, Sr. Gvin. Vou considerar. Gvin riu. Amy me contou que você a salvou uma vez. Nossa família Algebi sempre foi clara sobre gratidão e rancor. Pegue este cartão sem nome. Há 300.000 cristais espirituais de nível 1 nele. Este é um pequeno símbolo da nossa gratidão. Luion ficou sem palavras. Esta era a família do clã do Imperador da Batalha. Eles eram realmente ricos. Ele receberia 100.000 cristais espirituais de nível 1 por mês pelo recrutamento e 300.000 cristais espirituais de nível 1 por um pequeno símbolo de agradecimento. Foi simplesmente desumano. Para ser sincero, ele realmente queria pegá-lo. Afinal, ele havia usado a maioria dos seus cristais espirituais nos últimos dias de cultivo. Ele havia obtido apenas alguns milhares de cristais espirituais de nível 1 em seu caminho para a Floresta Nebulosa. Os 300.000 cristais espirituais de grau 1 eram muito tentadores. Afinal, isso equivalia a 3 milhões de cristais espirituais de grau 0. Luion nunca tinha visto tanto dinheiro em sua vida. Entretanto, Luion ainda balançou a cabeça e sorriu. Lord Gvin, eu só salvei Amy porque não queria que minha própria espécie fosse intimidada por uma raça estrangeira. É isso que eu deveria fazer. Eu não sabia que Amy era a jovem da família Algebi.
Eu não queria nada em troca. Então você não precisa me dar isso. Capítulo 125. Refinamento de nível inconcluído. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Gvin e Van Lingling ficaram atordoados. Os dois avaliaram Lu Yuan e ficaram um pouco atordoados. 300 mil cristais de estágio 1 não eram nada para as famílias ricas, mas era um número astronômico para um guerreiro de nível 1. Ele não esperava que Lu Yuan o rejeitasse tão diretamente, sem pensar. Amy puxou o braço de Lu Yuan e disse: 300 mil cristais de primeira qualidade. Você é burro. Por que não quer? O rosto de Lu Yuan estava cheio de linhas pretas enquanto ele olhava para Amy sem palavras. Ele nunca tinha visto alguém que quisesse tanto doar dinheiro. Gvin olhou para Lu Yuan. Após um momento de silêncio, sorriu. Você tem mais ou menos a mesma idade da Amy, então que tal eu te chamar de pequeno Feng? Claro, disse Lu Yuan com um sorriso. Você pode. Ele se sentiu um pouco estranho. Se eu soubesse antes, não teria metido para Amy. Agora, todos o chamavam de Lei Feng. Se ele dissesse seu nome verdadeiro, quem sabe se seria espancado até a morte por Gvin. Gvin não sabia o que Lu Yuan estava pensando. Ela sorriu e disse: Pequeno Feng, não importa porque você salvou a Amy. Já que você a salvou, temos que retribuir. Caso contrário, nossa família Algebi não seria ingrata? Se isso vazar, como os outros verão nosso clã? Você quer que eu fique em uma posição difícil? Lu Yuan ficou sem palavras. Ele nem sabia como responder. Acontece que seria ruim se ele não aceitasse? Se for esse o caso, então não serei educado. O canto da boca dele se contraiu. Ele estendeu a mão e pegou o cartão sem nome. Só então Gvin revelou um sorriso satisfeito. É mais ou menos isso. Tudo bem, ainda tenho outras coisas para fazer. Ling Ling, acompanhe o pequeno Feng por mim. Gvin se levantou e saiu da sala de estar. Depois que Gvin saiu, Van Lingling olhou para Lu Yuan e sorriu. Senhor Lei, por que não lhe mostrou o local? Lu Yuan pensou sobre isso e sorriu. Não precisa incomodar a senhorita Lingling. Já que estamos na cidade de Avenlu e obtivemos tantos cristais espirituais, é hora de eu ir cultivar. Amy estava prestes a ir às compras, mas seus olhos se arregalaram quando ouviu as palavras de Lu Yuan. Lei Feng, você vai embora assim mesmo. E, não nos adicionamos como amigos. Podemos entrar em contato com você a qualquer momento. Lu Yuan riu. Van Lingling disse. Então eu te mando para fora da residência. Tem algum lugar para ir? Vou mandar alguém te mandar para lá. Lu Yuan pensou sobre isso. Por favor, me mande para o centro de artes marciais. Sem problemas, ele disse. Van Lingling trouxe Lu Yuan para fora da casa. A carruagem de antes já estava esperando na porta. Amy, entre em contato comigo se precisar de alguma coisa. Depois de se despedir de Amy e Van Lingling, Lu Yuan subiu na carruagem. A porta da carruagem se fechou e eles partiram com Lu Yuan. Amy suspirou desanimada enquanto observava a carruagem se afastando. Ainda quero que Lei Feng se junte ao meu time de aventureiros, Van Lingling disse com um sorriso. Vou preparar os candidatos para sua equipe de aventureiros, senhorita. Agora que você se pôs em movimento, deve estar cansada. Por que não a levo para descansar primeiro? Amy assentiu. Depois que Van Lingling saiu com Amy, eles foram para o escritório. Gvin estava trabalhando. Quando viu Van Lingling, sorriu e disse. Lei Feng foi embora. Sim, ele disse que vai para o centro de artes marciais, Van Lingling assentiu. Ele é tão trabalhador. Não é à toa que é tão forte. Gvin suspirou e sorriu. Lingling, o que você acha de Lei Feng? Van Lingling pensou por um momento. Uma boa pessoa. Já que ele pode ajudar porque uma raça estrangeira está sediando a sua, e não está disposto a pedir indenização, ele deveria ter um bom coração e uma boa linhagem. Talvez ele seja um pouco estúpido. Gvin assentiu. Van Lingling de repente pensou em algo e disse. Mas não acho que Lei Feng seja seu nome verdadeiro. Van Lingling relembrou a reação de Lu Yuan ao nome quando eles se conheceram e contou a Gvin sobre seu palpite. Não importa se é seu nome verdadeiro ou não. Gvin balançou a cabeça.
Se ele for realmente especial, saberemos seu nome verdadeiro no futuro. Caso contrário, não importa, mesmo que não saibamos seu nome verdadeiro. Lord Gwyn está certo, Van Glingling assentiu. Certo, vá fazer companhia a Amy. Já que ela está na cidade de Avenlu, é hora de deixá-la crescer. Van Glingling assentiu e saiu do escritório. Pouco depois de Luan entrar na carruagem, ela parou. A porta se abriu e o motorista de meia-idade disse: Senhor Lei, chegamos ao salão de treinamento. Luan desceu da carruagem e viu que ela estava estacionada na porta do Centro de Artes Marciais. O salão de treinamento na cidade de Avenlu era mais majestoso do que aquele na cidade de Arrenito, e havia mais pessoas entrando e saindo. Os guerreiros genéticos que passavam sempre lançavam olhares furtivos para Luan. Luan conseguia entender. Afinal, havia um padrão da videira roxa de Avenlu na carruagem, que era o símbolo da propriedade de Avenlu. Naturalmente, atraiu atenção. Ele se virou para o cocheiro. Vou ter que incomodar você. O rosto do cocheiro estava cheio de respeito. É isso que eu devo fazer. Depois volto e relato. Depois que o cocheiro saiu, Luan entrou no Centro de Artes Marciais sob os olhares dos guerreiros genéticos. Depois que Luan entrou no Centro de Artes Marciais, os guerreiros genéticos começaram a discutir entre si. Quem era aquela pessoa agora há pouco? Ele veio na carruagem da propriedade Avenlu. Sim, as pessoas que podem andar nesta carruagem são ricas ou nobres. Receio que tenham um certo status na propriedade Avenlu. Porque nunca vi uma pessoa assim antes. Pela